Começando em relação a uma parte da pergunta do jogo contra o Força e Luz, né? E volto a dizer o que eu já falei. Só quem esteve ali dentro já, e eu fui atleta, sei da dificuldade que é tu enfrentar às vezes um adversário, com todo respeito, né, um pouco inferior, num gramado com dificuldade, como foi lá no último jogo que a gente empatou. Então, assim, eu sou o cara que mais cobrei eles, mas eu também entendo. Então, assim, não posso só bater, só cobrar eles, eu tenho que ter o lado, né, que eu sou o cara que, assim como eu bato, eu sou o cara que eu vou dar o apoio, vou dar o suporte para eles. Foi o que aconteceu, né? Serve de aprendizagem e vou dizer mais, e vai acontecer de novo, tenho certeza disso. Como eu falei para eles, uma hora a derrota vai vir. Bom, a gente não pode imaginar que o ABC não vai perder. Uma hora vai vir, claro que a gente tenta postergar o máximo possível para ela vir, mas assim, o que eu fico mais feliz pela atuação de hoje é o comprometimento dos atletas, né? O mérito todo, é claro que muitas vezes a gente divide esse mérito, mas hoje o mérito é dos atletas, todo deles. Por quê? Porque dar ideia é muito fácil, não digo que é fácil, mas a gente vai lá, cria uma situação, mostra no vídeo. A gente não trabalhou quase na pré-temporada esse sistema aqui, né? Em algum trabalho mais reduzido a gente trabalhou, mas campo aberto a gente não tinha trabalhado. Então a gente teve um dia, e nesse dia foram 20 minutos apenas, né? Na véspera, foi ontem. Claro, com muito vídeo, com muita conversa, mostrando o adversário. Então, assim, quando os atletas assimilam o primeiro tempo, como eu já falei, com todo respeito ao adversário, a gente poderia ter feito 3, 4-0 e a gente só sofreu um perigo numa bola parada. Só. Eles não conseguiram chegar perto do nosso gol. O segundo tempo é normal, né? Questão de abafa, começa a jogar a bola na nossa área. A gente suportou bem, eu gosto disso, sabe? Gosto da gente. Claro que a gente prefere ter o controle do jogo, mas para um time pegar casca também é importante os jogadores aprender a sofrer um pouco. Então, mesmo com o adversário impondo, tentando botar a bola na área, nós conseguimos controlar bem, né? E agora é descansar, recuperar os atletas, porque no domingo a gente tem um outro grande jogo de muita dificuldade que vai ser contra a equipe do Potiguar. Olá, Lacerda, eu queria saber de você o seguinte, você tem falado muito na questão da rodagem do elenco, até por questão de não perder jogadores com lesão e tudo mais, só que vai chegar um momento em que o ABC vai precisar de uma identidade, né? O torcedor da arquibancada dizer, do 1 a 11 do ABC é esse. Quando é que vai chegar esse momento? Você ainda tem mais alguns jogos, vai equalizar a tabela agora com o Potiguar de Mossoró, equalizar todo mundo do grupo, ficar com o mesmo número de jogos. Quando é que vai chegar esse momento do ABC ter essa identidade do 1 ao 11? Ou a ideia não é essa, a ideia é de ser um treinador realmente que rode o elenco todos os jogos? Vocês podem ter certeza que eu, mais do que os torcedores, quero que o ABC tenha uma identidade, que o torcedor olhe e veja quem são os 11, né? Mas a gente precisa fazer o que a gente está fazendo. Por questões de lesões, a gente vai ter competições importantíssimas. O ABC tem que avançar na Copa do Brasil, o ABC tem que ir para a Copa do Nordeste, não é porque a gente entrou, não, a gente tem que entrar para competir, para alçar grandes objetivos, né, na Copa Nordeste. Agora, volto a dizer, quando a gente chegou na ABC, as primeiras medidas que a gente teve junto com o departamento de futebol foi reunir com o departamento médico, com fisioterapia, para entender qual foi o problema do ABC ano passado, principalmente nessas questões de lesões. Uma outra situação, o Lacerda está rodando o elenco só por causa das lesões? Não. Eu preciso, já falei isso na minha apresentação, eu preciso criar uma competição interna. Preciso criar. Os atletas não podem só depender do jogo aqui, eles têm que ter o dia a dia, tem que ter essa competição. Por exemplo, estou dando uma posição, vou falar, no gol, né? O Ayrton teve o início da competição, agora eu vou dar 3 jogos para o Carlos, o próximo jogo quem joga é o Carlos. Eu tenho dúvida de quem é o goleiro titular, eu preciso ver os dois, porque eu preciso que eles tenham competição, não quero jogador acomodado. Logicamente, num futuro breve, a gente pretende que a gente tenha esses 11 ideais, que a gente tem isso, eu tenho isso como base no meu trabalho. Agora eu preciso das duas questões, eu preciso preservar a equipe, nós temos um elenco pequeno, é só olhar, tem situações que a gente não tem jogadores por posição, 2 jogadores por posição, então assim, o mercado está muito difícil, a gente treina, por exemplo, à tarde a gente passa o dia no clube, a gente chega 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, a gente sai 7, 8 horas da noite, procurando mercado. Eu já disse, não vou trazer jogador por trazer. A prova está nos meninos da base que a gente está oportunizando. Hoje o Anderson muito bem na partida, o Oziel vem entrando bem. O Bebeto, na minha opinião, no último jogo contra o Força e Luz, foi o melhor jogador da nossa equipe. Então, assim, trazer por trazer para tirar o espaço dos meninos eu não vou fazer. Volto a dizer, a gente está muito atento ao mercado. Os estaduais eles são muito rápidos. Provavelmente nos próximos dias deverão chegar jogadores, se não agora, nas próximas semanas, mas vai chegar. A gente precisa reforçar o elenco. Está muito carente? Não, mas o grupo sim, o grupo está carente. Eu já falei isso, os meninos não podem ser a solução. Os meninos têm que entrar quando o time tá bem. Mas o torcedor pode ter certeza, né? É só vocês olharem os meus trabalhos antes daqui. Eu sempre tive o padrão de ter uma equipe, né, uma base de equipe, e com certeza esse momento vai chegar. Mas hoje
pelo elenco reduzido e por esse cuidado, né? Ah, mas o Lacerda, mas depois vai ter Copa Nordeste, depois começar a Série C, vai ter rodagem na Série C. Não. Eu te garanto que na Série C não vai ter rodagem. Mas agora, com o elenco curto, eu preciso rodar, porque a Copa Nordeste está batendo na porta e eu não posso perder jogador por lesão. Professor, pelo bom início do Baraunas, né, com 2 vitórias, inclusive uma no clássico contra o Potiguar, a gente imaginava que a partida poderia ser realmente um jogo mais difícil, mais pegado. Tem a questão do gramado também que dificulta. E saber se, na sua opinião, o gol cedo do ABC com 1 minuto ajudou a dar uma tranquilidade maior, até para o ABC também ter um pouco mais de domínio e controle do jogo nessa situação. E a outra pergunta seria com relação ao Búfalo, né? Ele ficou de fora hoje, não veio nem para o banco. Existe algum tipo de lesão com o Búfalo ou foi mais precaução mesmo, até para poupar ele desse gramado, vindo, né, de um desconforto que ele sentiu lá contra o Fosse Luz? O gol inicial sempre é muito bom, né? Sempre é muito bom e aí te dá tranquilidade. Eu acho que o gol foi com menos de 1 minuto, né? Eu olhei ali, acho que tinha menos de 1 minuto. 40 segundos. 40 segundos, então isso foi te dar uma tranquilidade muito grande. Mas assim, o espírito do início do jogo, do vestiário, eu já vi que a coisa ia ser boa, né? O Baraunas estava no início de competição muito boa. A gente começou se impondo com o gol e depois o mais importante, o gol é importante, mas depois o pós-gol ainda é mais importante. Por quê? Porque às vezes tu faz o gol e tu recua o time. Não, a gente fez o gol e continuou indo para cima, andando para frente, como eu costumo dizer. Né? Acho que muito devido à atuação dos 3 volantes que andaram o tempo todo para frente, exercendo pressão na bola, e isso foi muito importante. Né? Então, sempre é bom tu iniciar o jogo ganhando. Eu dei esse exemplo lá contra o Força Luz. Falei, gente, se a gente não sair ganhando o jogo, dificulta muito. E olha o que aconteceu, a gente não saiu ganhando e não conseguiu vencer o jogo. Sobre a questão do Búfalo, a gente fez uma programação do seguinte: o jogador ele vem para o clube, né? A gente tem que olhar todo o histórico do atleta. Ele tinha um histórico pequeno de lesão, então a gente fez um planejamento do quê? Porque muitas vezes o torcedor quer ver o jogador dentro do campo. O Búfalo não participou da pré-temporada, o Búfalo chegou no ABC no dia 26, ele realizou exames 26, 27, ele começou a treinar no dia 28, então ele perdeu uma boa parte da pré-temporada. Então a gente determinou o quê? Vamos fazer um jogo inteiro, tentar fazer um jogo inteiro por semana, até iniciar a Copa Nordeste. Para quê? Porque ele precisa de treino. O jogador ele condiciona jogando, sim, mas agora eu vou fazer até uma colocação que a gente teve uma reunião sobre essa questão de rodar o elenco. Foi uma colocação do Anderson, do Cook, até vocês podem perguntar para ele. O jogador condiciona jogando, sim, mas ele pode muitas vezes condicionar de uma forma errada, porque no jogo ele sprinta, ele faz velocidade, ele faz força, ele faz tudo, ele faz resistência, só que ele não trabalha de uma forma correta. No treinamento a gente consegue selecionar melhor a carga de treino dele. Por exemplo, o Búfalo ficou lá, o treino de hoje do Búfalo foi um treino de força. Amanhã vai ser outro tipo de treino. A gente consegue colocar as cargas certas para a gente não ter esse risco de lesão. Mas assim, ele sentiu a posterior no final do jogo, contra o Força Luz na metade ali. Ele fez um exame hoje pela manhã. Ele treinou hoje pela manhã, fez um exame e no exame não apontou lesão no primeiro exame. Mas mesmo assim ele continua com desconforto. Então talvez a gente vai ter que fazer um exame mais detalhado. Mas assim, o bom é que ele fez esse exame mais simples e não apareceu lesão. Né? Então assim, amanhã ele deve realizar esse outro exame. Acredito que não deva ter lesão, a gente espera que não. Mas é um atleta que a gente, não só ele, né? Mas como ele perdeu esse início de pré-temporada, a gente tem que ter esse cuidado, pelo menos nesse início, de fazer um jogo por semana, mais para a gente poder conseguir que ele treine as valências que ele precisa trabalhar. Rafael, eu queria falar com você sobre 2 atletas. Primeiro, mais uma vez, sobre o Samuel, que hoje você jogou com ele um pouco mais avançado e ele conseguiu também jogar bem. E também a respeito do Alisson. O Juan estava te entregando uma saída de bola muito forte pela direita e o Alisson não conseguia te entregar isso lá pelo lado esquerdo. Como é que você enxerga o posicionamento do Alisson dentro do que você pensa para o ABC como um time? Bom, primeiro do Samuel, é um atleta que... Samuel tem 21, né? 22 anos. É um atleta jovem, um atleta que no Atlético Goianiense não teve tantas oportunidades. Então, a evolução, muitas vezes... mas por que tirou o Samuel de determinado jogo? É aquilo que a gente fala, assim, o que ele está entregando, né? Às vezes, para quem está de fora, está tocando na bola várias vezes, mas não é o que eu estou querendo. Eu preciso que ele ande para frente, eu preciso que ele jogue para frente como ele jogou hoje. Então, a atuação do Samuel hoje é muito sólida. A questão do Alisson, do posicionamento, eu não acho que um time pode ter. Vou dar um exemplo. Velocidade pela direita, velocidade por dentro, porque a gente ficou hoje com velocidade pela direita com o Juan, a gente ficou com velocidade por dentro com o Daniel, a gente ficou com velocidade por dentro com o Amaral, com o Samuel. O Alisson pode ter mais um cara de velocidade ali? Pode, mas aí é muita velocidade. É que nem a gente costuma dizer no meio do futebol, alguém tem que pensar. Não que os velocistas não pensem, mas assim, a nossa ideia o que era? Era trazer o Alisson para dentro
mas devido, eu não gosto de ficar falando do gramado, né? Mas não ia ter jogo por dentro. Mas lá no nosso campo, por exemplo, que a gente treinou ontem, deu muito certo essa entrada do Alisson por dentro para ele fazer esses caras de velocidade, porque tem que ter alguém para colocar esses caras para correr. Então hoje o Alisson ficou mais numa transição e não é o que a gente queria. Só que o gramado, essa questão de a gente não conseguir o jogo por dentro, dificultou. Mas eu acho que o Alisson tá me entregando o que eu espero dele e tenho certeza que não só o Alisson, mas como todos os outros atletas, ainda vão crescer muito, né? Como eu disse, sem o 5º jogo, não tenho dúvida que não só ele, mas todos vão entregar muito mais ainda.